Fala pessoal, começando aqui hoje mais um Clique Entrevista. O meu convidado aqui é o vereador Leon Gomes, quem desde já agradeço pela presença, Leon. Obrigado, Fabrício, pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Espero que seja um bate-papo bastante produtivo. Estou à disposição para que a gente possa ter um bom diálogo. Isso aí, Leon. Leon, você foi o vereador eleito com a menor votação em 2020. De lá para cá você fez um trabalho ali à frente da Fundação Municipal de Infância e Juventude, você fez também na área das pessoas com deficiência. Qual o balanço que você faz desse primeiro mandato e como que você usou essa votação sua como incentivo para chegar agora com essa força nesse ano? Então, Fabrício, em 2020, né, eu era uma pessoa desconhecida, ninguém nunca tinha escutado falar de mim, mas eu tinha um propósito, eu tinha uma causa de vida, né, que eu tenho um filho autista. Então, ele foi minha maior motivação de lutar. Não, a princípio, o objetivo não era ganhar uma eleição, porque para mim a chance era quase que zero, mas era conseguir dar visibilidade à causa, fazer as pessoas olharem para nós, famílias atípicas. Mas prove a Deus que a gente ganhasse essa eleição em 2020, e a partir daí, tudo que eu faço é simplesmente olhando para o motivo que me levou até a legislatura, que é o Benjamin. Então eu faço tudo com muita dedicação, essa é a minha pauta de vida. Então a minha maior motivação é isso, é saber que se eu desistir da luta da inclusão, se eu desistir de lutar pela garantia de direitos da pessoa com deficiência, eu vou estar desistindo da minha família. Então hoje eu não preciso diretamente do equipamento público, mas amanhã pode ser que eu venha precisar novamente. E aí você olhar para trás e saber que você passou por aquele lugar, teve a oportunidade de mudar, de fato, o cenário, que era um cenário de abandono, e não fez, isso certamente seria bastante difícil para mim. Mas vamos entrar nessa parte pessoal sua com o seu filho. Quais eram os problemas que você enfrentava ali com a sua família que você achava que o poder público poderia tomar alguma atitude e como que você fez isso com o vereador? Então, o que acontece? A maior dificuldade que nós temos é o diagnóstico. E também não somente o diagnóstico, é você encontrar profissionais especializados na área da inclusão, né? Que consiga lidar não somente com autismo, com TDAH, dislexia. E a gente sabe que ainda no Brasil é muito escasso isso. E aí a gente encontrou dificuldade no diagnóstico, a dificuldade nas terapias, e a gente sempre fala que cada terapia que nossos filhos deixam de ter são dias de atraso que acontece na vida dele. Vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho hoje vai fazer 8 anos, né? E ele agora começou soltando com muita dificuldade algumas palavras, né? Poucas, mas consigo tá soltando. Então a falta de terapia roubou de nós, de certa forma, o direito de receber um abraço do meu filho que eu recebi com quase 6 anos de idade, o beijo que eu também só passei a ter um beijo dele com quase 6 anos de idade, e o sonho de todo pai, de toda mãe, é ter a oportunidade de ver o seu filho te chamar de pai, chamar a mãe de mãe, de dialogar, ouvir a voz dele. Então imagina como é difícil você viver 8 anos, quase 8 anos da sua vida, esperando a oportunidade de ouvir a voz do seu filho. Isso não vem porque o autismo, a condição do autismo impediu dele falar. Ah, impediu por quê? Por falta de terapias que eu não tive lá atrás. O meu filho passou a ter terapias de verdade quando eu entrei como vereador, onde eu passei a ter condição de pagar as terapias dele. Porque até então, ele foi diagnosticado em 2018, num período em que eu estava desempregado e minha esposa também estava desempregada. Então, de 2018, quando eu consegui um emprego, foi ganhando R$ 804, R$ 6 na Indra, uma empresa que tem no Alberto Torres ali. Eu entrei por causa do plano de saúde. E aí você imagina só, eu tinha de escolher um momento, ou pagar o apartamento, ou cuidar do meu filho. E aí eu tive que escolher alguma coisa. Só que o 800 e pouco, eu tinha de trazer o alimento e ainda pagar a terapia. E isso era muito pouco. Então a gente tentou de alguns meios, tentou minha esposa fazendo bolinho de pote, eu dando aula em cursinho, para tentar dar um pouquinho de qualidade de vida, mas nós não conseguimos. E aí eu vi meu filho todo dia regredir. Eu vi o meu filho simplesmente fazer coisas simples que qualquer filho dá para o seu pai, oferta para o seu pai, meu filho não dava. Então isso foi muito difícil. Então foi onde eu decidi de fato, cara, eu preciso lutar. E qual é a melhor forma de lutar? É a política. A política é o maior equipamento de mudança que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, a minha ideia foi o que eu falei. Eu tinha chance de entrar? Não. Foi a mão de Deus mesmo naquela eleição. Mas se eu conseguisse, de alguma forma, colocar essa pauta como outdoor para que as pessoas enxergassem, já seria um grande ganho para nós. Mas graças a Deus consegui entrar. Então hoje, ter o privilégio de saber que eu sou autor de alguns projetos em campos, que ainda precisa ser, cara, aperfeiçoado, melhorado, evoluir bastante, mas que hoje eu posso dizer que tem famílias recebendo diagnóstico precoce, posso dizer que tem famílias tendo as terapias, ter a oportunidade de ter ajudado a APAP, a APAE, a APOI, que são as instituições que cuidam de pessoas com deficiência, a crescerem,
doando terreno do município para algumas delas, aumentando a renda de investimento do município para elas, permitindo ampliação de atendimento, isso é uma grande vitória. Então, eu sei os impactos do poder público não olhar de fato para a família típica. Mas mais prático para quem está em casa entender, até alguém que tem algum paciente, assim, algum filho, assim, o que a pessoa tem que fazer hoje? Quem que ela tem que procurar? Onde que ela tem que ir para ter esse tratamento, ter esse diagnóstico? Então, a gente conseguiu criar um projeto chamado Projeto Neuroação, que acontece dentro da cidade da criança. Lá a família vai fazer o cadastro, né? A partir daí, ela vai ser chamada. A gente sabe que ainda estamos caminhando a curtos passos, né? Porque é um projeto novo, né? No município que praticamente não tinha nada, né? Mas a gente está conseguindo já atender. Então, a família precisa ir ao núcleo, melhor dizendo, fazer o cadastro, vai colocar no sistema, né? No site da prefeitura também tem um QR Code que permite essa família fazer o seu cadastro, e a partir daí nós vamos estar, o município vai estar chamando essa família para o diagnóstico, né? E é importante passar pelo neuropediatra. Nós temos dificuldade de neuropediatras especializados, são poucos, e mesmo que o município procure, não consegue encontrar muitos pediatras, neuropediatras voltados para essa área de inclusão, mas precisa passar pelo neuropediatra. A partir daí, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar dentro da cidade da criança para fazer justamente as terapias que são necessárias. Como eu falei, o equipamento, por mais que ele esteja funcionando daqui a um tempo a todo vapor, ainda é pouco para o que nós precisamos. Mas hoje o SUS já dá todo esse tratamento, toda essa assistência? Hoje o município, graças a Deus, de Campos, ele está tendo esse equipamento que é importante, né? É de fácil acesso, né? A gente sabe que alguns vão entrar em fila de espera, como eu falei. No primeiro dia de inscrição, na primeira semana, melhor dizendo, foram mais de 5.000 pessoas. Caramba. Então, a gente imagina só, a gente não esperava que seria assim. Mais de 5.000 pessoas se inscrevendo. Então, a gente tem que fazer por faixa etária, por etapa, para conseguir, primeiro, laudar, que o laudo é necessário. O laudo ele vai dar um norte, ele vai dar um direcionamento àquela família, e a partir daí os equipamentos vão começar funcionando, como a Cidade da Criança, as policlínicas, né? A própria fundação hoje, nós estamos construindo lá, quando eu saí já deixei bastante encaminhado o próprio centro de ecoterapia. Então acho que os ganhos são muito grandes, né, na nossa cidade. Tem um evento também que você faz todos os anos, que é o Respectro. Isso. O que é o Respectro? Você pode explicar pra gente? Então, foi justamente isso. Quando eu recebo o diagnóstico do meu filho, eu nunca tinha escutado, Fabrício, falar de autismo. Se você falasse para mim assim, o que era autismo? Não sei. Como a maioria da população nunca tinha escutado. Em Campos, coincidentemente, de 2021 para cá, você ouve falar muito sobre o autismo. Sim, sim. Né? Então, para que eu pudesse falar de inclusão e trabalhar em inclusão em uma sociedade desinformada, eu tinha de trazer para essa sociedade conscientização e informação. Ou melhor, informação que automaticamente vai conscientizar essa família. Então eu tive a ideia de criar uma conferência chamada Respecto. Essa conferência nós fizemos a 4ª edição esse ano, e o objetivo dela é simples, é capacitar uma família, né, dar um norte, fazer a família perceber coisas que elas não percebem, fazer os profissionais da área se interessarem, entender que hoje é urgente que esses profissionais sejam cada vez mais capacitados, permitir que a rede pública de ensino e privada de educação, pudesse ter a percepção, porque dentro da escola, a diretora, a professora, ela pode ter uma percepção para ele. Alguma coisa está diferente com essa criança. E aí nós vamos conseguir, trazendo essa informação, conscientização, alcançar o maior número de pessoas que talvez hoje as pessoas olhem, é levado. Ah, não, é desinteressado. Um grande problema que nós temos em alguns profissionais é que quando você chega assim, aconteceu comigo, Fabrício, quando você chega e fala assim, sabe, meu filho, ele não fala. Aí o profissional vira para você e fala assim, não, cada criança tem sua fase, cada criança tem seu tempo. Só que ninguém explica, e eu não tive essa consciência, e hoje eu tenho faço questão de explicar às famílias, é que quando aquela família recebe a caderneta de vacinação, existe uma coisinha chamada ali o marco do desenvolvimento, que quer dizer de 0 a 2 anos o que aquela criança tem que fazer. Se de 0 a 2 anos a criança tem um atraso, mas um atraso dentro desse marco do desenvolvimento, tranquilo. Mas agora, já está com 2 anos, 3 anos, o tempo já passou. Então tem que ligar o alerta. Então, graças a Deus, o Respecto hoje vira uma referência dentro do estado. Eu posso dizer que é a maior conferência municipal que acontece no estado do Rio de Janeiro de forma gratuita. E para não ser ousado e falar assim, ah não, só porque é você que criou, não. Hoje nós
eu não ouvi falar de uma conferência do porte que nós fazemos em Campos, que acontece no Brasil de forma gratuita. Nós ofertamos para as famílias de forma gratuita. Então, assim, são com recursos próprios meus, né? Tem o auxílio do governo de que forma? O Trianon que cede, quando eu peço apoio da Guarda Municipal. Agora, a conferência em si, ela acontece com recurso próprio. Entendi. Você também, durante esses 4 anos, você presidiu a Fundação Municipal de Infância e Juventude. Ali é um local que quem passou por ali fala que é muito complicado, tem muita dor de cabeça, tem a questão dos acolhimentos, a relação com o Ministério Público ali. Como que foi esse trabalho ali? Para mim foi uma das maiores experiências que eu tive. Mas Porque é complicado. é complicado. Mas por que é complicado? Só para entender. Geralmente, quando um vereador ele sai para secretário, ele sai nos 2 primeiros anos de mandato. Eu decidi sair nos meus 2 últimos anos de mandato. Foi um desafio muito grande, né? É complicado porque, cara, você precisa estar na ponta. Você precisa ir até os locais. Você precisa ir no acolhimento e entender a realidade de uma criança. Você precisa saber a realidade de um gerente, de um coordenador. Você precisa se aproximar do Ministério Público, da vara da infância, e entender o que eles pretendem, o que eles querem. E mostrar para eles também que, olha, eu consigo chegar até aqui. Eu não consigo ultrapassar isso aqui. Por várias vezes eu falei com o judiciário, olha, eu não posso prometer isso agora, porque senão vocês vão abrir um inquérito contra mim, porque eu não tenho condição de fazer isso agora. Mas eu prometo que nós vamos galgar para nós chegarmos até aí. Então, assim, o problema, não falo assim, é o pior lugar. Não acredito que seja, não. Eu acho que quando você tem um objetivo o seu foco é a pessoa, é o outro, você consegue encontrar propósito naquilo dali. Então, na fundação, eu encontrei um propósito. Eu lembro que quando eu chegava na fundação, na saída das crianças, eu ia para a sacada lá do prédio e ficava olhando as crianças saindo. E lá eu observei por várias vezes que tinha crianças saindo todos os dias só de sandália. Muitas das vezes indo com bermuda, indo com uma camisa, a mesma camisa todos os dias, saindo da fundação com material dentro de sacola. E aí você olhar e falar assim, poxa, será por que essa criança está vindo todo dia de sandália? É porque quer ou porque não tem um tênis? Então, quando eu virei para os profissionais, a equipe técnica, falei assim, olha, eu preciso que os assistentes sociais façam um levantamento e procurem entender um pouquinho o histórico de algumas crianças em cada setor. E a gente percebeu que tinha criança que não tinha um tênis para utilizar. E foi onde nós compramos, na época, par de tênis para todo mundo. Trocamos o uniforme, compramos uniformes para todo mundo. Então, assim, quando você está próximo da realidade, você sabe o que é. E eu posso dizer isso com propriedade, porque a fundação ela tem por objetivo chegar à pessoa em vulnerabilidade. E quando eu cheguei na fundação, eu me vi muito dentro dessa história. Por quê? Eu perdi meu pai assassinado pelo tráfico. Eu morei na casinha da Codim. O que é a casa? Não sei se você conhece a Codim. É uma casa que tem 2 cômodos, um banheiro e o resto é sala, cozinha, quarto, é tudo. Eu sei o que é você perder um pai assassinado e você talvez ter a probabilidade de virar um traficante, porque o que as pessoas falavam, isso daí também vai ser. Então, graças a Deus eu tive uma mãe, minha mãe Heloína, ela fala que ela é heroína porque ela fez a gente mudar a estatística. Eu não precisei fazer parte da estatística. E eu não posso permitir que, como hoje, a posição que eu estou, essas crianças façam parte da estatística. Ah, Leon, você vai mudar todo mundo? Não, não vou mudar todo mundo. Mas se a gente conseguir alcançar uma pessoa, já era suficiente. Então, assim, eu acho que quando você fala que cuidar de pessoas é uma coisa muito complicada, pode ser embaraçado no começo. Quando você entende o contexto, você começa mudando a realidade da vida das pessoas e automaticamente a própria sua realidade, sua própria vida, entendeu? Eu não sei se eu consegui te explicar. Mas é isso. Eu não acho. Hoje, se perguntar assim, se você vier voltar a retornar, ou se Vladimir te chamar para ser presidente da fundação novamente, você seria presidente? Seria. Eu falo para você que eu seria, sem sombra de dúvida, não pensaria 2 vezes. É algo que eu aprendi a gostar, a amar, e você ouvir numa formatura que teve, uma mãe pediu do nada, não foi combinado, ela pediu quando a gente ia encerrar para ela poder falar. E ela falou que o filho dela, que estava se formando naquele dia, ele, há 8 meses antes daquele momento, ela tinha por várias vezes tirar ele lá da boca de fumo que fala do tráfico lá, e ver o filho se formando. E hoje o menino, já se passaram mais de 1 ano, ele não está envolvido com tráfico. Ele está cortando o cabelo, de vez em quando ele manda um vídeo pro Rafael, que é o responsável do projeto, e fala mostrando lá a mudança de vida dele. Cara, valeu a pena. Valeu a pena. Isso dá sentido, faz a gente ter sentido naquilo que a gente está fazendo e mostra o propósito do que hoje é ser um legislador, um secretário. Acho que se a gente conseguir
olhar para o outro, as coisas começam mudando. Entendi. E aí, no seu período na Câmara também, a legislatura, essa atual legislatura, ela foi marcada por muitas polêmicas ali. Uhum. Muita confusão, esgoto ali sendo jogado ali, muita coisa É. assim, muita baixaria, que gera uma repulsa da população. E agora nós estamos entrando no período eleitoral e eu queria saber de você. Você sente na rua alguma rejeição da população, não com você, mas com o fato de ser um vereador, alguma coisa assim? Tem esse sentimento do povo? Fabrício, eu vi como a Câmara estava e eu respeito todos os meus colegas. Porque quando você está ali dentro, você está vivendo aquilo ali. Então, eu nunca gostei dessa questão, mas você acha que está tudo muito bem. Quando eu virei secretário, eu passei a olhar de fora. E aí, quando você está de fora, você fala, caramba. Aí, quando chegou um dia que fizeram o ex-vereador Maicon ler as atas das sessões, e aí começando lendo as atas das sessões, você vendo as discussões, os linguajar que estava ali, você fala, caramba, eu estava participando disso tudo. Então, assim, eu tento retornar para a Câmara na minha volta agora com uma postura um pouco diferente. Porque por mais que eu tenha trabalhado muito, foram 16 projetos apresentados, aprovados e sancionados. E a maioria deles está funcionando no município. Por mais que eu sei que eu trabalhei muito, mas eu falei assim, cara, eu vou entrar no campo da discussão política, mas eu não preciso descer o nível, porque as pessoas aqui fora não estão gostando. E aí, infelizmente, Fabrício, e aí você que é jornalista, você entende, acompanha, é quando você está lá e a sessão está cheia, pessoas estão sentadas, a gente precisa entender e ser muito realista. A maioria das pessoas que estão hoje na sessão não é a população. São pessoas ligadas a todos nós, entendeu? São assessores, são amigos, e cada um compra. E aí aplaudir o que você fala ali não é o termômetro do que está acontecendo ali Talvez fora. esteja até botando mais gasolina no incêndio, né? Aí não, olha, o povo da população está gostando, não. Qual foi a última vez, de fato, você que acompanha, ou outros que acompanham, qual foi a última vez, de fato, que a população esteve, de fato, enchendo uma plenária? Não lembro. Eu não lembro. E quando a gente viu movimentos de grupos, às vezes até do próprio sindicato, de alguns sindicatos, eram movimentos também políticos. Então, assim, eu participei da minha primeira sessão, e eu lembro até hoje do Thiago Dutra falando, a minha primeira sessão que eu participei foi em 2019, se eu não me engano, 2018, onde eu fui participar de uma audiência pública voltada para a pessoa com deficiência. Eu fui como pai. E a minha pergunta lá, até o Thiago Dutra, que é um especialista no dia, ele fala até hoje que ele lembra da minha pergunta. A minha pergunta lá foi: até quando nós vamos ter que lutar, chorar muito para os nossos filhos serem atendidos? E lá era a população que estava. As audiências públicas não tem ninguém, cara. A gente faz audiências públicas importantes. Não tem população e não tem nem vereadores, muitas das vezes. Mas você acha que esse desinteresse da população ali, causado por essas confusões, isso pode interferir de alguma forma na eleição? Acredito que sim, eu acho que o cenário, por mais que tenha sido pandemia, teve pandemia em 2020. Mas vamos lá, foram mais de 70 mil pessoas, não, se eu não me engano, que teve, ou 89 mil, se absteve, abstenção nulo e branco. De 119 no total no segundo turno, entre as três categorias, teve gente que foi votar, pô. Sim. Mas foi lá votar nulo, se absteve, votou branco. E aí? Então, será que a população ela tá satisfeita com hoje? A gente vai ter resultado agora. A gente vai ver agora. Uma coisa é você conseguir levar o povo para votar no prefeito. Outra coisa é você ter o mesmo resultado para os vereadores. Né? Acredito eu que o prefeito vai. Um dos prefeitos que podem ganhar vão ganhar porque o povo vai em massa. Mas acho que os vereadores vão ter bastante. Alguns vereadores, ou a classe de vereador, pode ter bastante rejeição por causa da briga. O campo da briga política tirou o foco, muitas das vezes, o olhar da população para o real sentido do nosso mandato. E as pessoas apenas olhavam a gente como em um ringue. Entendeu? Então, assim, eu não sei realmente como vai ser o resultado. Espero que a gente tenha conseguido reverter é, é, essa visão, talvez, que a população tenha tido de nós. Portanto, eu acho que uma pesquisa saiu aí falam que 63%, algo parecido, não sabem quem votar ainda para vereador. Isso é preocupante. No último ano de mandato,
entendeu? Né? E o que você espera? Na eleição passada, somente 4 vereadores se reelegeram. Nessa eleição, você acha que esse número vai ser maior ou vai ser a mesma coisa mesmo? Acredito que não. Acredito que a eleição passada foi uma eleição atípica, porque vem de uma onda de um desgoverno, das dificuldades que teve com o antigo prefeito, que pegou a época de pandemia, que foi difícil para ele, que também teve alguns problemas que ele poderia fazer e não fez. E aí eu acho que a Câmara, por tudo que aconteceu, o abandono que aconteceu na cidade, eu acho que a população entendeu que era necessário também mudar a realidade da própria Câmara dos Vereadores. E também a população, de certa forma, está um pouco mais politizada. De que forma? Ela entende que é necessário hoje, a gente vê isso em Brasília e em tantos outros lugares, que é necessário hoje ter uma Câmara que, se eu quero esse prefeito, eu vou votar nos vereadores desse prefeito. Né? Por quê? Porque ele precisa ter a maioria do lado dele para as votações importantes. Então o povo está com essa conscientização também. Então eu acredito que não vai ter muita mudança, mas que vai ter mudança. Eu não sei precisar o tamanho dessa mudança. Para a gente entrar na parte final aqui, e a eleição do executivo? Como que você avalia o cenário agora com o favoritismo de Vladimir, com a saída da Carla, e aí agora com a delegada e com o Jefferson de fato no jogo? Você acha que pode ter segundo turno em Campos? Cara, para mim é até difícil falar porque eu sou base do governo, mas assim, há uma grande chance da gente levar é, é, a eleição no primeiro turno. Se eu falasse isso, você estaria sendo hipócrita comigo mesmo. Há uma grande chance. Eu acho que poderia complicar um pouco mais o meio de campo se fosse Carla Machado. Eu acredito que talvez ia embolar um pouco, ia dar um pouco mais de trabalho e tal. Não é? Mas a gente precisa acelerar muito, a gente precisa trabalhar muito. Ah, tá ganha a eleição? Não tá ganha a eleição, a gente quer levar no primeiro turno. Se depender da gente, que trabalha na base do governo, a gente vai trabalhar muito para ele levar no primeiro turno. Né? Agora, é uma coisa incerta. A gente sabe que eleição é muito volátil, muda toda hora. A gente pensa que está num cenário, daqui a pouco o cenário muda. Eu acredito que os 45 últimos dias vai dizer muito. Os debates também mudam muito a realidade. Né? Então, assim, espero. Se perguntar assim, não, o que você espera? Espero levar no primeiro turno. Ah, vamos minimizar o adversário? Não, não podemos. Não podemos porque o adversário ele é forte. Tem estratégias que a gente não conhece, né? Mas a gente precisa estar muito bem alinhado com as nossas estratégias, focar no nosso trabalho e entender. Se vier o segundo turno, que eu espero que não tenha, mas se vier o segundo turno, a gente precisa estar muito bem firme naquilo que nós queremos e lutar também para um segundo turno se ele acontecer. Mas a nossa luta hoje é para tentar eliminar a fatura no primeiro, né? E assim eu espero. Para a gente encerrar, Leon, se esse for o seu último mandato como vereador, como qualquer coisa, qual o legado que você quer deixar? Então, de alguém que passou e olhou para além de si, né? Que, independentemente dos meus tive erros e tive acertos, mas que eu tentei acertar e eu acertei em algumas etapas da minha vida. As pessoas olharam e falaram assim, poxa, como hoje é muito bom andar na rua, e as pessoas falam assim, você é o vereador da inclusão. É saber que eu consegui dar voz a uma causa que a gente não tinha. Quando eu falo da voz, é justamente eu falar para você, cara, você criar uma exposição onde somente pessoas com deficiência poderiam apresentar, pintores que pintam com a boca porque não é paraplégico, não tem movimento do pescoço para baixo, pintores que pintam com os pés porque da cintura para cima não tem movimento, coordenação motora. E aí você sabia assim, cara, o Boulevard foi lá e escreveu o nosso projeto, que a gente apresentou 45 dias lá no corredor do Boulevard, apresentou o nosso projeto a uma premiação chamada Abrace, que acontece a nível Brasil. 493 shoppings se inscreveram, cara. E um projeto de campos do interior de pessoas com deficiência ficou em segundo lugar, ganhando o troféu de prata. Isso foi fantástico. É extraordinário. É você saber que a pessoa com deficiência hoje, nós pais, não temos mais vergonha de levar os nossos filhos no shopping, porque quantos anos, irmão, eu deixei de levar meu filho no shopping porque as pessoas iam jogar. Porque ia dar uma crise, porque ia ficar todo muito difícil. As pessoas julgam a gente por causa disso. É deixar de levar o filho no aniversário, é deixar de levar o filho em uma festa, porque as pessoas iam simplesmente não entender que era uma criança autista, que era uma pessoa com deficiência. E hoje não, hoje meu filho deu uma crise nesse dia no Boulevard, irmão, deitou no chão, deitei junto com ele. Aí o povo, não estou interessado mais sabendo o povo. Eu quero que as pessoas saibam que os nossos filhos atípicos eles vão ocupar qualquer espaço que por direito é deles. O meu maior objetivo é concluir meu mandato falando assim, cara,
Acabou esse discurso que cada autista tem seu mundo. Acabou esse discurso que a pessoa deficiente tem seu próprio mundo. O mundo que ela tem é o mesmo que eu vivo. Não há um mundo à parte. Quem criou esse mundo à parte foi a sociedade. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Então, o fato de terminar meu mandato falando assim, eu dei voz, de alguma forma, à inclusão em Campos, para mim isso já valeu a pena. Isso aí, Léo. Bacana sua mensagem. Te agradeço pela vinda aqui. Muita gente sabe que nós já tivemos alguns entreveros no passado. Eu até aproveito aqui a oportunidade para te pedir desculpas, porque me excedi em vários pontos. E acredito que isso é do jogo também, mas a gente tem que sempre evoluir. E a gente vê que o seu trabalho na Câmara foi uma evolução na sua trajetória, porque teve resultado. Até te falei aqui de bastidor, de 2 convidados que tiveram aqui que não tem nada a ver com política e que falaram que o trabalho que foi feito nessa área do autismo, da pessoa com deficiência em Campos, o que ele avançou nesse período não tinha avançado nunca na história. Então, é bom dar voz a pessoas como você que fazem e fizeram e realizaram um trabalho sério. Então, as portas aqui estão sempre abertas. Quando você precisar, tiver algum recado para a população, só chamar que aqui o canal é aberto para você. Agradeço você pelo convite. Também te peço perdão e desculpa por qualquer coisa. A gente sabe que, infelizmente, às vezes a gente se excede porque a gente já está no calor da emoção e a gente ouve ou vê, e isso faz a gente tomar atitudes. Mas eu acho que o que é importante, cara, é o diálogo. Eu não te conhecia pessoalmente, por algumas vezes as pessoas tentaram nos aproximar para a gente tentar conversar e eu resisti. E eu falei, não tô apontando na tua frente, falei assim, na primeira encontro que a gente teve, né, foi no fórum, e eu falei assim, cara, o cara é um cara bom, rapaz. Mas às vezes a gente olha quem está à volta e a gente julga a pessoa também como se fosse. Então, assim, irmão, também me coloco à disposição. E isso que tanto você falou para mim, ou que eu tô falando para você, não é por causa das questões políticas. Eu acho que a gente entende que você chegou onde chegou, e você sabe o seu percurso, você sabe o quanto você trabalhou, você sabe que chegar aqui hoje, você hoje tem um canal, uma página que é uma das mais vistas, eu acho, na cidade, né? E até quem não gosta de você tem que ver, fica lá, vamos ver o que o Crick Campos colocou, né? Então, assim, não foi à toa, mas infelizmente às vezes as pessoas só olham o Fabrício da agora, mas não conseguem enxergar o teu processo, né? Então, assim, eu tenho certeza que o seu processo foi um processo difícil também, para chegar até aqui, como o meu também. E que a gente possa aprender, não somente eu e você, mas como outras pessoas possam aprender antes de ver o fim da história, tentar enxergar o processo, e a gente vai entender que quem é que está por detrás de tudo que hoje a gente vê, né? O processo ele diz muito mais de uma pessoa do que o momento que ela está vivendo. Então, muito obrigado pelo convite aí. É isso aí, Leão. Eu que te agradeço mais uma vez. Na próxima pode me mandar zap, não precisa mandar cartinha, não. Ah, tá. É mais fácil. Então, Valeu. Pessoal, agradeço vocês que assistiram até aqui. Esse foi o Clique Entrevista. Fique ligado nas nossas redes sociais para mais informações de Campos.